No momento em que Jesus está na casa de Simão Pedro, à noite, alguns daqueles estudiosos do judaísmo, praticantes, vão em busca de Jesus, mas tem que ser de noite, escondido, para ninguém ficar sabendo. Nicodemos vai perguntar para Jesus: mestre, o que nós precisamos fazer para alcançarmos a evolução maior, né? Aí Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo. Mas como, mestre? Como eu voltarei para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus então disse para ele que eles ainda não tinham condições de entender tudo. E quando Jesus vai ao Monte Tabor, e que ele leva Simão Pedro, Tiago e João com ele. E a subida do morro é uma subida muito íngreme e muito demorada, porque é a pé, né? Estão subindo o morro, ficam muito cansados. Jesus então diz para os discípulos: recostem aí nas pedras, descansem, enquanto eu vou entrar em contato com o meu Pai maior, com o nosso Pai maior. E eles adormeceram, desmaiaram, dormiram mesmo, né? E já era de madrugadinha, e eles começaram a ouvir a voz de Jesus com a voz de outras pessoas, e uma iluminação enorme. Aí Simão Pedro acordou Tiago e João e falou: o mestre está conversando com alguém, aqui não tem ninguém para conversar. Com quem ele está conversando? Vamos ver o que é isso. Aí eles foram, andaram até onde estava Jesus, e estava materializado no plano maior a figura de Moisés e de Elias, e Jesus conversando com eles. Aí Simão Pedro falou para Jesus: mestre, se tu quiseres, nós podemos erguer aqui um templo para vós, outro para Moisés e outro para Elias. Jesus então disse para eles: nós não precisamos de templo para sermos amados, adorados. Nós temos que ser amados e adorados em espírito e verdade. E disse para eles: nós agora temos que descer novamente, porque existe o povo que está lá embaixo precisando de nós. Aí eles se preparam para descer, e na descida, Tiago pergunta para Jesus: mestre, não foi dito que Elias haveria de vir antes de vós e preparar-lhe o caminho? Como ele estava ali conversando convosco? Jesus então disse: em verdade eu vos digo, que Elias já veio, mas eles não o compreenderam e fizeram todo o mal contra ele, assim como farão com o Filho do Homem. Está muito bem explicado lá no evangelista Mateus. Então, eles entenderam que ele falava de João Batista. Era uma reencarnação, né? A encarnação de Elias como João Batista, que veio para preparar o caminho para Jesus. E muitos de nós, às vezes, né, pessoas que ainda não têm conhecimento suficiente, né, não entendem a reencarnação. Aí o nosso querido Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, no livro Companheiro, que é um livrinho pequenininho assim, ó, maravilhoso, ele, no capítulo 17 desse livro, ele intitulou o capítulo de Luminosa Bênção.
Então ele começa dizendo o seguinte, que nós simbolizamos o plano físico, a presença de uma grande universidade. Então ele classifica o planeta Terra como uma grande universidade. Nós já passamos pelo processo do berçário, do infantil, né? Do tempo do primitivismo, do planeta primitivo. Entramos para o ensino fundamental e o ensino médio no período da mudança para provas e expiações, e agora nós já estamos entrando na grande universidade planeta Terra. Nós já não somos mais ignorantes, nós já temos conhecimento suficiente. E está lá no livro A Gênese, último capítulo de Kardec, que ele intitula esse capítulo de São Chegados os Tempos. Naquela época de 1857 até 68, Kardec já classificava a Terra como planeta de regeneração. Então diz o Emmanuel que da vida espiritual, que é a vida verdadeira, procedem os alunos, ou mais propriamente considerando as criaturas que nascem nos lares humanos. É só vocês prestarem atenção que no momento atual, as crianças que estão vindo aí são impressionantes, o conhecimento que elas têm. Crianças de 2, 3 anos, coisas que elas falam e que a gente não falava na nossa época. Então, diz o Emmanuel que antes da corporificação, ou antes da reencarnação no berço terrestre, quantos de nós já desfrutem a faculdade de escolher o currículo de lições determinadas, solicitam matrícula nos institutos da reencarnação no encalço de realizações das quais se julgam necessitados quanto ao próprio burilamento. Aqui nós não fazemos o Enem para as universidades federais. O vestibular para as faculdades, vamos dizer assim, as faculdades pagas. Mas no plano espiritual também nós escolhemos o currículo. Nós passamos também por aquele processo de preparação para a escolha do currículo. E aqui nós escolhemos. Vou fazer medicina, odontologia, farmácia, bioquímica, engenharia e por aí vai muitas outras, né? Então lá também nós nos preparamos. E diz o Emmanuel que as matérias são as mais professadas e diversas. Temos aqueles que insistem pelo renascimento no berço de extremada penúria, a fim de que o aguilhão da necessidade lhes auxilie a descobrir a alegria de trabalhar. Aqueles que em vidas passadas não se propunham a trabalhar, eram os folgados, né? Vida boa, ganhava muito bem, os pais deixavam eles aproveitarem o máximo do poder financeiro que eles tinham. Então eles buscam a reencarnação no aguilhão da necessidade. Para quê? Para lhes auxiliar a descobrir a alegria de trabalhar. E disse o nosso querido José Raul Teixeira que o mentor espiritual dele falou para ele
que muitos desses pedem para reencarnar lá no Nordeste, sem água, chuva muito rara, para eles aprenderem a desenvolver o trabalho, a tecnologia, né? Surgem outros grupos que requisitam deformidades no corpo, no intuito de instalar a luz da humildade por dentro de si mesmo. Sábado, eu experimentei uma coisa que me esclareceu demais isso aqui. Uma menina que está com 14 anos, ela nasceu com um defeito físico. As perninhas são tortas, as mãozinhas são assim, ó. E ela magrinha, no colo da avó. E o irmãozinho dela, junto com ela, 10 anos. E o que ela faz? Ela colore telas maravilhosas, todas elas com flores. Aí ela fez um quebra-cabeça que monta os vasos para você encaixar uma tela na outra e as flores. Ela chama Maria Clara. Eles chamam ela de Clarinha. Aí eu perguntei para ela, por que você só desenha as flores? Todos os quadros são com flores. Ela virou para mim e falou assim, porque eu também sou uma flor. Aquilo me tocou profundamente. Como que você colore? A mãozinha torta assim, e vocês precisam ver os desenhos perfeitos. Perfeitos. E eles vendem os quadros para poder manter o tratamento dela. E lá no centro eles ajudam ela a vender os quadros. E um pessoal levou para ela uma caixa grande assim, com várias telas para ela poder pintar. E outros levaram tintas, pincéis. E ela agradecia com tanto carinho que vocês precisavam de ver. Que coisa linda, ela fala com a maior dificuldade. É de tocar o coração. Então, eu fiz essa palestra. Surgem os que requisitam deformidades no corpo, no intuito de instalar a luz da humildade por dentro de si mesmo. Nós não sabemos quem ela foi em outra encarnação. Né? Surpreendemos aqueles que pedem moléstias congênitas irreversíveis, visando a correção de hábitos infelizes, nos quais se desvairaram em outras instâncias do tempo. Abusaram da saúde física, dos vícios, das drogas. Aparecem os que rogam tribulações difíceis de suportar, procurando acumular fortaleza de espírito. Pessoas que vêm numa família difícil de relacionamento também. Tribulações no trabalho. Dificuldades várias. Para quê? Procurando acumular a fortaleza de espírito. Tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo de Tarso. E reportam aqui e ali os que solicitam inibições no campo afetivo, no objetivo de buscarem a sublimação dos próprios sentimentos. E como nós temos pessoas que passam por essas dificuldades afetivas, até na própria família. Tem irmãos que não combinam uns com os outros. Então, às vezes, nós pedimos no mundo espiritual para passar por essas dificuldades, para aprendermos o perdão, a paciência, a tolerância. E existem aqueles muitos outros
que imploram retorno à presença de antigos desafetos, a eles se prendendo nas teias da consanguinidade, intentando aprender perdão e tolerância nos recessos do lar. Isso é normal. Isso acontece. Na minha casa, meu pai, se tivesse aí, ele estaria fazendo 119 anos. Foram 15 filhos. Eu sou dos 5 menores. Já desencarnaram 10. Vocês acham que nós não tivemos desafetos? Mas graças a Deus nós somos corajosos, porque meu pai e minha mãe ajudavam para não haver discordância, não haver desequilíbrio. Que coisa mais linda! Eu agradeço muito a Deus por isso. E meus irmãos mais novos que eu sou a quinta dos que sobraram, eles brincam comigo assim: você é a próxima, hein? Falei, não, vocês não sabem nem o dia, nem a hora que eu vou. Ainda tem muita coisa para fazer aqui. Então, gente, obtidas essas concessões, começam as providências que as efetivem a benefício dos candidatos. Entretanto, muitos aprendizes recuam diante dos obstáculos, entrando em conflitos de consciência. Eu não vou aguentar essa situação, eu não dou conta. Isso acontece muito, né? No íntimo, eles sabem-se famintos de valores espirituais, como sejam a paciência, a humildade, a coragem, a firmeza de caráter, o espírito de renúncia e a compreensão. Mas retornam instintivamente os estados negativos em que se emaranharam em muitas outras existências passadas, surgindo depois mais endividados perante a contabilidade da vida. Mas tem uma coisa maravilhosa que acontece no plano espiritual, que nós não somos jubilados. Só aqui na Universidade Terra nós somos jubilados, né? Mas, se nós não conseguimos passar, né? 7 anos fazendo a mesma coisa, não consegue, aí é jubilado. Mas, do plano espiritual, nós não somos jubilados. Eles nos dão novas oportunidades para que a gente possa aprender, para que a gente possa se aprimorar, buscar o aprendizado. Então, a pergunta de Emmanuel é maravilhosa. Se te encontras na Terra, num processo assim de aperfeiçoamento e resgate, acerena o coração, refletindo na perenidade da vida, e pede forças a Deus em oração para que não te afastes do rumo certo. E longe dos troféus passageiros, suscetíveis de te enganarem nas exterioridades da existência humana, reconhecerás no imo do próprio ser que estás conquistando pouco a pouco tesouros imperecíveis de paz, de alegria, trabalhando e servindo sempre com a bênção luminosa da aceitação. Aí a nossa querida Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, aquele livrinho pequenininho com mensagens diárias, né? Ela intitula este capítulo de Problemas. Prestem atenção. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Nós é que temos que enfrentá-los e solucioná-los. É como diz Jesus: faça a tua parte que o céu te ajudará. Prestem atenção nessa parte. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece,
havendo somente mudança de credor. O sujeito te emprestou o dinheiro para você pagar aquela dívida. Você pagou, mas ficou devendo para ele. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal, é sua. E cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Aí tem uma poesia maravilhosa no Parnaso de Além Túmulo, do nosso querido Cassimiro Cunha, que ele diz assim: Jesus, tu és a luz dos meus dias de inverno. Em ti eu tenho a força que eu quero para vencer os embates da vida. Jesus, tu és o farol a guiar o meu caminho, a mostrar toda pedra, todo espinho. Eu confio em ti, meu amigo. Jesus, esperança de um mundo melhor, onde o amor é a marca constante e a lei é o bem a servir. Jesus, tu que ensinas o amor verdadeiro, fazer aos outros da mesma maneira que queres que façam a ti. Ele mostra todas as pedras e todos os espinhos. Mas nós é que temos que tirar. Ele não vem tirar para nós. Ele é um farol no nosso caminho. Ele nos mostra o caminho. Mas nós é que temos que fazer a nossa parte. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, com as tuas reclamações, com os seus problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. Aí, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 259, Kardec pergunta aos espíritos: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Aí os espíritos responderam para Kardec: todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolheste, sim, o gênero de provas. Os detalhes são as consequências da escolha do gênero de provas, principalmente da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Como você está caminhando? Como é a sua vida? Ou como é a nossa vida no dia a dia? Como nós nos comportamos? Como nós agimos? Então, ele vai continuar nos dizendo que, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar, e que são o resultado da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito que sabe, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta, sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam, os detalhes dos acontecimentos. Eles nascem de acordo com o seu comportamento. Então nós temos que pensar muito e lembrar daquelas palavras do Chico, maravilhosas, quando ele diz para nós que nós não podemos fazer um novo princípio, mas nós podemos fazer um novo fim. Cairmos na real. Como nós estamos agindo? Nós estamos errando muito? Como é o nosso comportamento? Vamos modificar.
Vamos agir de uma outra maneira, de uma maneira melhor, como nos ensina a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que nós precisamos fazer para nos tornarmos cada dia melhores, os espíritos responderam que um sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. Quem foi esse sábio? Foi Sócrates, que viveu 500 anos antes de Jesus, junto com Platão. E eles já falavam da reencarnação. Então, nós nos conhecemos na realidade. Nós fazemos a viagem interior para dentro de nós mesmos e perguntamos assim: como eu estou agindo? Como é o meu comportamento? Volta lá na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Como eu estou agindo? Quem sou eu? Aí a gente vai na mensagem de Santo Agostinho, maravilhosa. Santo Agostinho diz: fazei o que eu fazia todos os dias quando eu estava encarnado na Terra. Antes de dormir, eu passava em revista tudo que eu fiz, desde a hora que eu acordei até a hora que eu vinha dormir. E eu anotava onde foi que eu errei, onde foi que eu acertei, e me propunha consertar o meu erro amanhã. Assim, hoje eu serei melhor que ontem e amanhã eu serei melhor que hoje. Nós não podemos fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo fim. Na pergunta 266, Kardec faz uma pergunta aos espíritos: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Aí os espíritos responderam: para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Porque a vida verdadeira, meus irmãos, é a vida espiritual. Aqui é uma escola. Nós estamos aqui aprendendo. Então, quando a gente chega no plano espiritual, poxa, você acorda e fala: meu Deus, o que eu fiz? Como eu vivi, como eu agi? Eu não fui um bom estudante ou uma boa estudante. Aí, na 924, o Kardec pergunta: há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo? Não há algum meio de se preservar deles? Às vezes um homem justo, bom, acontece coisas tristes com ele. Não tem jeito de preservar este homem dessas dificuldades. Neste caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Então, meus irmãos, esse tema de provas, ele possui vários aspectos a serem analisados. A escolha das provas, como que nós escolhemos, como nós passamos pelas dificuldades, pelas lutas, pelos sofrimentos, e como nós aprendemos com as dificuldades. Se vocês forem lá no livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel, psicografado pelo Chico, no capítulo 56, ele intitula esse capítulo de Jesus e as dificuldades. E ele começa com aquele parágrafo maravilhoso que Jesus fala lá no Sermão do Cenáculo, que está no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João,
quando Jesus reúne com os discípulos na última ceia e vai conversar com eles. E ele diz para eles: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Sede os vencedores das iniquidades. Olha quantas aflições Jesus passou por elas. Quantas lutas, quanto sofrimento. E aí Emmanuel vai falar para nós que ninguém está aqui no planeta Terra sem dificuldade. É só você analisar. Poxa, quando eu nasci eu precisei da mãe para me amamentar, para trocar a fralda, para me dar banho, para me ensinar a andar, a falar. Depois eu vou para a escolinha, vou para o maternal, para a creche, eu vou para a escola, depois eu vou para o ensino fundamental, ensino médio, a universidade. É só dificuldade. Nós temos um horizonte aberto, tranquilo, tudo em paz? Não. Todos nós passamos por dificuldades. Mas Jesus disse também para nós que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Sede perfeitos, como o vosso Pai no céu é perfeito. Buscarmos a nossa perfeição. Então, o Kardec pergunta se será possível que todos se entendam. Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. E o que está faltando na humanidade atual? Cada dia você ouve reportagens impressionantes. O que está faltando na humanidade com tanto conhecimento, com tanta evolução? Aí, o Kardec pergunta também: há pessoas que por culpa sua caem na miséria? Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Mas certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhe as tendências perniciosas. Realmente é a falta de educação. Educação no lar, a boa educação nas escolas, no trabalho, onde quer que nós estejamos, gente. Está faltando educação. E eu conversando com uma família, eles estavam saindo da escolinha de evangelização após uma palestra pública, e paramos para fazer um lanchinho. Aí eu falei que a família é um tripé, que a gente precisa de família, religião e educação. Aí o menininho virou para mim e falou assim: não, um tripé a casa vai cair. Está faltando um tripé aqui, ó. Tem que colocar 4. 5 anos, hein? Falei: por que tem que colocar? Qual é o quarto? Pai e mãe tratarem melhor os seus filhos. Eu falei: por quê? Seu pai e a sua mãe não te tratam bem? Me tratam muito bem, mas eu tenho muitos amigos que os pais não têm tempo nem de conversar com eles. 5 anos. Então, no capítulo As Provas de Riquezas e de Miséria, na pergunta 814 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Nós perguntamos isso também, né, gente? Por
que fulano, eu que trabalho com assistência social lá na Casa Espírita, a gente às vezes fica pensando, né? Por que eles passam por tantas dificuldades, né? Aí os Espíritos responderam, para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? O que vocês acham que os Espíritos responderam? A da desgraça ou a da riqueza? Hein? Ninguém sabe, não? São no tanto umas quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então as duas têm dificuldades. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe para o outro lado de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Ele pode ter uma casa, uma mansão. Não, eu quero uma melhor. Eu quero um carro mais moderno. E por aí vai. E não divide. E eu falo muito que quem divide soma. Tenho certeza disso. Quem divide soma. É o que Jesus nos fala. Dê com a direita sem que a esquerda veja. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações ele tem que cumprir. Ele vem com mais obrigações para cumprir. E tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Eu sempre conversei com meus filhos. Lá em casa é culto no lar, desde pequenininhos, todo mundo no culto no lar. Sempre conversei com eles. A gente tem que aprender a dividir. Porque quem divide soma, ajuda. Porque a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade eu vos digo, que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí a gente lembra daquela parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro. Lázaro era um mendigo, pobre, coitado, não tinha o que comer. E ele passava debaixo da janela da casa do rico, porque eles comiam e jogavam o resto da comida pela janela. E era o que ele alimentava. Aí, ele desencarnou e depois desencarnou o rico. E o Lázaro estava lá no plano espiritual maior. E o rico numa situação muito difícil. Aí ele pediu para Deus: por favor,
Me leva para onde está Lázaro, que eu ajudei tanto, dei comida para ele. Ele falou, não, você jogou a comida lá pela janela para ele comer. Volta e vai acontecer tudo o que aconteceu com Lázaro, para você poder subir para o plano maior. Nós ajudamos ao nosso próximo, como diz os espíritos, o egoísmo é a chaga da humanidade. O egoísmo é a chaga da humanidade. É difícil você conviver com os necessitados? É muito difícil. Lá na Casa Espírita, uma média de 120 assistidos por semana. É toda segunda-feira. E é fácil conviver com eles? Não, não é fácil. Nós temos que sentar. É o trabalho que eu faço. É conversar com eles, dialogar, para ver se consegue tirar eles da mendicância. E não é só os homens, não, as mulheres também. É muito difícil. Então, o Kardec vai fazer, nessa parte do capítulo 9, a igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E qual a diferença que existe entre o homem e a mulher no lar? Ao homem, a responsabilidade da manutenção do lar, e à mulher, a educação e o equilíbrio do lar. Sendo, porém, a inferioridade moral da mulher em certos países muito condenadas, colocadas como pessoas inferiores, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Isso acontece em vários países do Oriente Médio. Com que fim? Mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher, para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, mais pesados. À mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Sermos amigos, companheiros, compreender um ao outro, para que haja equilíbrio no lar, na família. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade. Olha que coisa linda. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou os que não tiverem ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem,
qualquer que seja o caminho que a ele conduz. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. A doutrina espírita será a religião do futuro? Não. Ela será o futuro das religiões. Ela não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Que a doutrina espírita não nos impõe nada. Ela nos mostra o caminho. Ela nos leva a raciocinar. É a doutrina do raciocínio. Ela nos leva a pensar. Eu fui católica beata, gente. Até 1977, quando eu conheci a doutrina espírita. Eu fui criada dentro de um seminário de padres. Meu pai era administrador desse seminário e da diocese. E eu brigava com os padres. Eu, com 7, 8 anos de idade, eu brigava com eles. Porque eu não acreditava no pecado, nisso, naquilo. Aí você vai e reza não sei quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria, porque você pecou. Eu brincava com eles. Aí um dia, era proibido ler a Bíblia, né? O Antigo Testamento. Aí eu entrava na biblioteca do seminário para ler os livros. Comecei a ler a Bíblia. Aí li lá que Caim matou Abel e foi embora para uma cidade longe. E depois ele voltou para conhecer Sete, que Eva teve depois desse desastre horroroso dele matar o Abel, né? E que lá ele casou, teve filhos e filhas e tudo. Aí, eu estou resumindo para não ficar aqui contando muita coisa. Aí o bispo almoçava com a gente toda sexta-feira. Aí eu perguntei para ele, Dom Delfim, como é que Caim matou Abel e ele foi para uma cidade distante, lá ele casou, teve filhos e filhas, depois ele voltou para conhecer Sete, onde ele arranjou mulher para ele casar, porque só existia Adão e Eva. Ele foi, olhou para mim e perguntou assim, onde você leu isso? Falei, na Bíblia, lá na biblioteca. Ele foi, virou para mim e falou assim, minha filha, isso é segredo. Aí mandou trocar a fechadura da biblioteca para mim não entrar lá mais. Não tinha explicação. Então, a gente tem que aprender? Tem. Quando eu conhecia a doutrina espírita, eu ficava brava com os padres, porque eles celebravam a missa, falavam, liam o evangelho, aí depois ele vinha falar da festa das barraquinhas, do dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, e do evangelho não falava nada. Falei, o que adianta você... Eu falava mesmo, o que adianta você vir ali para o púlpito e vir falar de festa de barraquinha, disso, daquilo outro, e do evangelho só não falou nada. É, menina, você é muito terrível. Eu falei, sou mesmo. Eu cantava no coral da igreja, eu cobrava mesmo. Mas a gente está aqui para a gente aprender. Aí, quando eu conheci a doutrina espírita, eu encontrei o meu caminho. Eu vi que eu tinha uma responsabilidade muito grande de divulgar o evangelho de Jesus, de levar a palavra do evangelho onde quer que eu estivesse, para que eu pudesse aprender um pouco mais e levar essa mensagem.
Eu tinha tido a minha terceira filha. E a segunda, quando viu ela chegar, ela gritava, ela chorava, ela quebrou tudo dentro de casa. Aí eu fui parar na Casa do Caminho. Falaram comigo para mim ir lá na Dona Isabel. Eu cheguei lá, a Dona Isabel aplicou um passe nela, colocou ela para dormir. Ela conseguiu dormir, foi acordar no outro dia, 7 horas da manhã. Era umas 6 horas da tarde. Aí a Dona Isabel falou comigo, foi a única maneira dela te chamar a atenção. Você veio com a missão de divulgar o Evangelho de Jesus. E até agora, quando chegou a terceira, você não tinha feito nada. Foi a única maneira que ela conseguiu para te chamar a atenção. Ela estava com 2 para 3 anos. E aí começamos a fazer o tratamento lá na Casa do Caminho. Elas foram para a escolinha de evangelização, a mais velha, ela, e a pequenininha era novinha, era bebezinho, mas depois cresceram também nas escolinhas, fizeram mocidade, juventude, o grupo de jovens. Graças a Deus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu fui para o Garcia, porque o Cabete me conheceu lá. Aliás, eu conheci o Cabete lá na Casa do Caminho. E aí, nesse dia, minha mãe tinha me pedido para mim abandonar a doutrina espírita. Aí, quando eu assisti a palestra do Cabete, falei, meu Deus, essa palestra é maravilhosa, agora que eu vou ser espírita mesmo. E fui conversar com ele. Ele segurou nas minhas 2 mãos e falou, minha filha, eu te conheço de longas vidas. Aí me chamou para mim ir lá no Garcia, porque ele ficava hospedado na casa do seu mestre lá. Aí eu passei a ir lá. E daí as meninas foram para a escolinha lá e ficaram lá, adultas e tudo. Hoje os filhos fazem escolinha lá e tudo mais. Aí, a partir daí, eu ficava questionando o Pacini. Aí o Pacini falou assim, ô menina, ele falava assim comigo, menina, você precisa fazer palestra. Você fica me perguntando muito, você precisa fazer palestra. Aí me deu a palestra da vida de Amélie Gabrielle Boudet, Madame Allan Kardec. Foi a primeira palestra que eu fiz da minha vida. Foi em janeiro de 1979 que eu comecei a fazer palestra. E estou aí fazendo palestra até hoje, graças a Deus. Então, a pergunta 985, para nós encerrarmos. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É a consequência de sua depuração. Porquanto, à medida que se vão depurando os espíritos, passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. E nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme. Vivem em paz, porque praticam a lei da justiça, a lei do amor, da caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. Essa música que eu vou cantar para vocês, ela vai nos mostrar muito bem esse caminho. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do seu amor.
e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te pedir para afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Por isso vem, Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, muita harmonia. Muito obrigado por essa oportunidade.